quarta e última questão diz o seguinte. A figura a seguir mostra dois espelhos planos. O espelho é 1, está aqui, ó. O espelho é 1. E o espelho é 2. Estão aqui. O espelho é 1 e o espelho é 2. Que formam um ângulo de 140 graus entre eles. Está aqui, ó, o ângulo entre os dois espelhos. 140 graus. Um raio luminoso R1, está aqui, ó, vamos identificando, né? Um raio luminoso R1, esse caso é um raio incidente, né? Incide e é refletido no espelho E1, de acordo com a figura. Então, esse raio aqui incidiu e refletiu sobre o espelho E1. Temos aqui o espelho E1, né? Veja que aqui a gente tem a normal. Estou considerando aqui apenas o espelho E1. Isso aqui é a normal, N. Esse ângulo é 90 graus, né? O ângulo entre a normal e o espelho é 90. Esse ângulo entre a normal e o espelho também é 90. Como esse raio é o raio de incidência, então ele é o nosso φ. Como esse raio é o raio de reflexão, então esse ângulo entre ele e a normal é o nosso E. Ok? Aí vamos seguir na questão. Nessa situação, para que o raio refletido R2, para que esse raio refletido R2 seja paralelo ao espelho E2, ele quer que esse raio aqui, ele quer que esse raio R2 seja paralelo ao espelho E2, ou seja, que esse raio ele nunca cruze com o espelho, né? Isso é ser paralelo, esse raio nunca vai se cruzar com esse espelho. Então, para que isso aconteça, o ângulo de incidência de R1 no espelho E1 deve ser quanto? Então, ele quer calcular o valor de I aqui, ó. Quer que a gente determine o valor de I. Ou seja, o ângulo de incidência do raio E1, o ângulo de incidência do raio R1, aqui, sobre o espelho E1. Então, ele quer que a gente determine este ângulo aqui. Bom, essa questão exige um pouquinho de conhecimento matemático. Por quê? Porque ele quer que esse raio R2, que é o raio de reflexão, seja paralelo a esse espelho. Se isso acontecer, gente, ele sendo paralelo, o que é que a gente vai formar aqui? Ó? Se eu traçar essa retinha aqui, a gente vai formar aqui, ó, um paralelogramo. Esse quadrilátero aqui é um paralelogramo. Por quê? Porque esse lado é paralelo a esse, que é isso que a questão quer. E lá da matemática e da geometria, a gente sabe que se esse ângulo é 140 graus, o ângulo oposto também vai ser 140 graus. O ângulo oposto também vai ser 140 graus. Se esse ângulo aqui, ó, digamos que mede x, esse ângulo aqui, que é o oposto, também vai medir x. Ok? Bom, mas aí a gente tem um quadrilátero. E a gente sabe que se eu somar esses quatro ângulos, esse ângulo x com esse ângulo de 140, com esse ângulo de x e com esse ângulo de 140, eu tenho que ter 360 graus. Quando eu somar os quatro ângulos de um quadrilátero, os quatro ângulos internos de um quadrilátero, eu tenho que ter 360 graus.
Então, para mim determinar aqui, eu vou fazer 360. Então, esse é 140 e esse é 140. 140 mais 140 dá 280. Vamos subtrair aqui, que dá 0. 8 para 16 dá 8. De 16 vem 1, 1 mais 2, 3, para 3 nada. Então, deu 80. Ou seja, para mim ter 360 graus na soma de todos, esse ângulo mais esses dois ângulos aqui, eles têm que ser igual a 80 graus. Só que como eles são igual, então cada um desses x aí tem que medir 40 graus. Por quê? Quando eu somo esse x, que é 40, com esse x, que é 40, dá 80. 80 mais 140 dá 80 mais 140 dá 220. E 220 mais 140 vai dar 360, que é o total da soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Bom, eu sei agora que esse ângulo x aqui mede 40 graus. Ora, mas se eu pegar o valor de R, se eu pegar o valor de R e somar com o valor de x, eu tenho que ter 90. Por quê? Porque R é o ângulo de reflexão, R é o ângulo entre o raio de reflexão normal, e x é esse ângulo entre o raio de reflexão e o espelho. Quando eu somar os dois, isso tem que ser um ângulo reto, ser um ângulo 90 graus. Então, o valor de x eu já sei que é 40. Então, quem vai ser R? R vai ser igual a 90 menos o valor de x, que a gente já calculou, que é 40. Então, o valor de R é 90 menos 40, 50 graus. Bom, mas a questão está pedindo o valor de R? Não, está pedindo o valor de I. Ora, mas a segunda lei me garante que I é igual a R. Portanto, o valor de I é o mesmo valor de R, ou seja, 50 graus. Ok? Veja que é uma questão mais complicada, que existe um pouquinho de conhecimento, exige um pouquinho mais de conhecimento matemático, mas é esse aí o procedimento. Concluímos que o valor de I é 50 graus, e assim a alternativa correta é a letra T. Bom, pessoal, então aqui eu encerro essa revisão. Espero que vocês assistam os vídeos bem direitinho e consigam resolver o exercício. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Boa sorte a todos.